Meu nome é Renata, tenho 36 anos, e durante muito tempo achei que estabilidade era sinônimo de silêncio. Não o silêncio confortável, mas aquele outro, meio duro, que a gente aprende a engolir para não perder o pouco que conquistou. Eu morava sozinha num apartamento alugado no bairro do Tatuapé, em São Paulo, num prédio alto, antigo, com paredes finas e vizinhos que a gente conhece só pelo barulho que fazem. Não era um lugar acolhedor, mas era previsível. E, naquele momento da minha vida, previsibilidade era tudo o que eu queria. Eu trabalhava numa empresa de logística há quase 7 anos. Entrei nova, subi devagar, nunca fiz amizade demais nem inimizade nenhuma. Meu chefe direto se chamava Eduardo, um homem que falava sempre em tom calmo, como se qualquer conflito fosse exagero de quem não sabia se controlar. Ele gostava de dizer que ali todo mundo era uma família, dessas famílias em que ninguém discute, mas todo mundo guarda mágoa. Quando o prédio anunciou que passaria por uma reorganização interna, eu não dei muita importância. Avisos surgiram no elevador falando sobre redistribuição de vagas, revisão de acessos e adequação de áreas comuns. Coisa de condomínio grande, pensei. Até o dia em que recebi um e-mail do síndico, Sr. Mauro, dizendo que meu andar passaria a ter circulação restrita por questões de segurança. Eu li aquela frase algumas vezes tentando entender o que significava circulação restrita num prédio residencial. Respondi perguntando se haveria alguma obra, alguma interdição temporária. Ele respondeu curto, dizendo que seria explicado em assembleia. O problema é que a assembleia estava marcada para uma quarta-feira à noite, exatamente no dia em que eu sempre chegava mais tarde por causa do trabalho. Naquele mesmo dia, quando voltei para casa, percebi que o acesso do elevador ao meu andar exigia um cartão novo. O antigo não funcionava mais. Tive que descer até a portaria para pedir ajuda. O porteiro, Leandro, pediu desculpa e disse que era orientação da administração. Eu subi com ele, mas a sensação era de que eu tinha acabado de ser deslocada dentro do próprio prédio. E aquele desconforto silencioso foi só o começo. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a se acumular. O cartão novo demorou mais do que o prometido. Enquanto isso, eu dependia do porteiro para subir depois das 10 da noite. Sempre com desculpa, sempre com constrangimento. Leandro evitava a conversa, como se tivesse sido instruído a não explicar nada além do necessário. Na empresa, Eduardo começou a me chamar com mais frequência para conversas rápidas. Perguntava se estava tudo bem, se eu parecia tensa, se não estava trazendo problemas pessoais para o trabalho. Sempre com aquele sorriso cuidadoso, quase gentil. Eu respondia que estava tudo normal, que era só cansaço. Ele assentia, mas anotava alguma coisa num caderno que nunca saía da mão dele. Na assembleia do condomínio, consegui chegar atrasada. A reunião já estava quase no fim quando entrei no salão. O síndico falava sobre controle de acesso, segurança reforçada e adequação ao perfil dos moradores. Quando perguntei o que isso significava na prática, ele respondeu que alguns andares passariam a ter circulação controlada, especialmente para moradores que não eram proprietários. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu senti os olhares. Perguntei se aquilo não era discriminação. Ele respondeu que era gestão. Disse que o prédio precisava preservar o patrimônio. Alguém comentou que inquilinos mudam muito, que não criam vínculo. Eu senti o rosto esquentar, mas permaneci sentada. Não era um ataque direto, mas era claro o suficiente. Depois da reunião, o síndico me chamou de lado e disse que eu não precisava me preocupar, que se eu mantivesse tudo em ordem, não teria problemas. Aquela frase ficou ecoando. Em ordem como? Pagar em dia? Não receber visitas? Não reclamar? Naquela noite, ao chegar no meu andar, notei uma câmera nova no corredor, apontada diretamente para a porta do meu apartamento. Não havia aviso, nem comunicado. Só a lente escura, silenciosa, me observando. Eu fiquei parada alguns segundos antes de entrar, tentando decidir se aquilo era legal, se era normal, se eu estava exagerando. Entrei e tranquei a porta com uma sensação estranha de exposição. Era como se o espaço que eu chamava de casa tivesse encolhido. Contei a situação para minha irmã, Patrícia, num almoço de domingo.
Ela ouviu tudo com atenção e disse que aquilo não parecia certo, mas também não parecia fácil de provar. Sugeriu que eu guardasse e-mails, tirasse fotos, registrasse tudo. Eu concordei, mas confesso que, no fundo, ainda esperava que fosse só uma fase, um excesso de zelo que passaria. No trabalho, as conversas com Eduardo começaram a ficar mais diretas. Ele comentou que a empresa estava passando por uma reestruturação e que avaliaria perfil comportamental, além de desempenho. Perguntou se eu tinha conflitos fora dali que pudessem interferir. Eu senti um aperto no peito. Não porque eu tivesse algo a esconder, mas porque parecia que minha vida estava sendo avaliada como risco. Uma noite, cheguei em casa e encontrei um aviso colado na porta: favor regularizar cadastro de acesso na administração. Não explicava o que estava irregular. No dia seguinte, fui até a sala do síndico. Ele disse que eu precisava informar previamente qualquer visitante e que o uso do elevador após determinado horário poderia ser restringido. Quando perguntei se aquilo valia para todos, ele respondeu que era uma medida pontual. Eu comecei a evitar convidar amigos. Passei a chegar mais cedo, sair menos. Não por concordar, mas por cansaço. A sensação constante era de estar sendo observada, avaliada, medida. A câmera no corredor nunca piscava, nunca se movia, mas estava sempre ali. Certa noite, voltei mais tarde do que o habitual e encontrei o elevador bloqueado para o meu andar. Liguei para a portaria. Leandro subiu comigo em silêncio. Antes de ir embora, disse baixo: não sou eu que decido isso. Eu agradeci, mas aquilo não ajudou. Pelo contrário, confirmou que alguém decidia. Entrei em casa e chorei sentada no chão da cozinha, não de medo, mas de esgotamento. Eu estava cansada de tentar caber num espaço que parecia querer me expulsar sem dizer isso claramente. E, pela primeira vez, pensei que talvez o problema não fosse eu. No dia seguinte, fui chamada ao RH. A conversa foi rápida. Disseram que havia relatos de que eu estava dispersa, que parecia emocionalmente envolvida em questões externas. Não citaram nomes, nem situações concretas. Apenas sugeriram que eu tirasse alguns dias para me reorganizar. Saí da sala com a sensação de estar sendo empurrada para fora por motivos que ninguém assumia. Liguei para Patrícia chorando no corredor do prédio da empresa. Ela insistiu para que eu procurasse um advogado ou, pelo menos, registrasse tudo formalmente. Eu disse que não tinha energia para brigar. Só queria que aquilo parasse. No prédio, a pressão aumentou. Recebi uma notificação dizendo que o contrato de locação precisaria ser reavaliado ao fim do prazo, por adequação ao perfil do condomínio. O proprietário do apartamento, um senhor que eu mal conhecia, ligou pedindo desculpas e dizendo que o síndico tinha sido persuasivo. Disse que talvez fosse melhor eu procurar outro lugar. Foi nesse ponto que algo em mim mudou. Não foi coragem repentina, foi saturação. Eu não queria mais me adaptar, me justificar, me encolher. Tirei fotos da câmera, dos avisos, salvei e-mails, mensagens. Procurei a Defensoria Pública e fiz um registro formal de constrangimento e discriminação. Não resolveu tudo. Não tirou a câmera no dia seguinte. Não mudou o comportamento do síndico de imediato. Mas criou rastro, criou papel, criou desconforto para quem agia no silêncio. Algumas semanas depois, recebi a notícia de que meu contrato não seria renovado na empresa. Motivo: reestruturação. Saí sem escândalo, sem discurso. Apenas com a certeza de que aquele ambiente já tinha me excluído antes mesmo da demissão. E, estranhamente, junto com a perda, veio um alívio difícil de explicar. Comecei a procurar outro lugar para morar. Não foi rápido nem fácil. Aluguel caro, exigências demais, pouca opção. Acabei encontrando um apartamento menor, mais distante do trabalho antigo, num prédio simples, sem câmeras nos corredores. No dia da mudança, passei pela portaria do prédio antigo pela última vez sem olhar para trás. Alguns dias depois, Patrícia me ligou dizendo que tinha visto uma notícia pequena sobre o condomínio. Um morador tinha entrado com ação por discriminação contra inquilinos. Não era meu nome, mas eu sabia que não era coincidência. Outras pessoas tinham sentido o mesmo aperto, o mesmo incômodo silencioso. Arrumei outro emprego meses depois.
Menor, menos prestígio, mas com um ambiente onde ninguém perguntava da minha vida fora dali. Onde eu podia chegar, trabalhar e ir embora sem sentir que estava sendo avaliada o tempo todo. Hoje, quando penso naquele prédio, não sinto raiva. Sinto clareza. Entendi que certos lugares não expulsam com grito. Eles apertam devagar, ajustam regras, criam obstáculos invisíveis até você sair por conta própria. E, quando sai, ainda te fazem sentir que foi escolha sua. Demorei para reconhecer que aquilo foi violência simbólica, dessas que não deixam marca visível, mas cansam o corpo inteiro. Demorei, mas reconheci. E isso fez diferença na forma como eu passei a defender meus limites depois. Às vezes, me perguntam por que eu não lutei mais, por que não fiquei, por que não insisti. Eu nunca sei responder direito. Acho que, na época, lutar significaria me perder mais um pouco todos os dias. E eu já estava exausta demais para isso. Aprendi que estabilidade não pode custar a sensação de pertencimento. Que silêncio imposto não é paz. Que normalizar desconforto constante cobra um preço alto demais com o tempo. Hoje, moro num lugar onde ninguém sabe se sou dona ou inquilina. Onde isso não importa. Trabalho num ambiente em que meu desempenho fala mais alto do que minha vida pessoal. Não é perfeito, mas é respirável. Guardei todos os documentos daquela época numa pasta que quase nunca abro. Não por medo, mas porque não preciso mais provar nada. Aquela fase passou, mas deixou marca. Não uma cicatriz visível, mas um alerta permanente. Quando entro num lugar novo, observo mais. Leio as regras com cuidado. Presto atenção ao que não é dito. Não para desconfiar de tudo, mas para não me abandonar de novo em nome de adaptação. Porque eu aprendi, tarde, mas aprendi. Nenhum espaço que exige que você desapareça aos poucos merece ser chamado de lar.